Waikiki é uma criatura lendária que ganhou popularidade na internet, especialmente em fóruns de histórias de terror e creepypastas. A história do Waikiki é uma lenda urbana moderna, que mistura elementos de terror psicológico e sobrenatural. Abaixo, conto a história completa e detalhada dessa criatura, baseada nas narrativas mais comuns que circulam online. A lenda do Waikiki começou a ganhar destaque em meados dos anos 2000, quando histórias sobre a criatura começaram a aparecer em fóruns como 4chan e o Creepypasta Wiki. Apesar de ser uma criação fictícia, muitas pessoas a trataram como uma lenda real, o que contribuiu para sua popularidade. O Waikiki é descrito como uma criatura humanoide, magra e pálida, com membros longos e dedos afiados. Sua pele é branca e sem pelos, e seus olhos são profundos e vazios. A criatura é conhecida por se mover rapidamente de forma silenciosa, muitas vezes aparecendo nas casas das pessoas durante a noite. Os primeiros relatos sobre o Waikiki datam do século XVII, quando colonos na América do Norte alegaram ter encontrado uma criatura que se assemelhava a um homem, mas com características animalescas. Esses relatos descreviam a criatura como extremamente agressiva, atacando pessoas e animais sem motivo aparente. No entanto, a maioria dos relatos modernos sobre o Waikiki começou a surgir no início dos anos 2000. Um dos casos mais famosos é o de um homem que alegou ter sido visitado pela criatura em sua casa. Ele descreveu ter acordado no meio da noite e visto o Waikiki ao lado de sua cama, observando-o em silêncio. Quando ele tentou reagir, a criatura desapareceu rapidamente, deixando apenas arranhões nas paredes e no chão. O Waikiki é conhecido por seu comportamento predatório e perturbador. Ele parece ter um interesse particular em aterrorizar suas vítimas antes de atacá-las. Muitos relatos descrevem a criatura observando as pessoas enquanto dormem, sussurrando coisas incompreensíveis ou rastejando sobre suas camas. Além disso, o Waikiki parece ter a capacidade de manipular a mente de suas vítimas, causando pesadelos e alucinações. Algumas pessoas afirmam ter ouvido vozes ou visto sombras se movendo em suas casas antes de um encontro direto com a criatura. Os ataques do Waikiki são frequentemente descritos como brutais e rápidos. A criatura usa suas garras afiadas para mutilar suas vítimas, deixando-as gravemente feridas ou mortas. Em alguns casos, as vítimas sobrevivem, mas ficam com cicatrizes físicas e psicológicas profundas. Um dos relatos mais chocantes envolve uma família que alegou ter sido atacada pelo Waikiki durante uma viagem de camping. Eles descreveram a criatura como extremamente rápida e silenciosa, atacando-os no meio da noite e desaparecendo antes que pudessem reagir. A família sobreviveu, mas ficou traumatizada pelo incidente. Teorias e explicações. Existem várias teorias sobre a origem e a natureza do Waikiki. Alguns acreditam que ele seja uma entidade sobrenatural, um demônio ou um espírito vingativo. Outros sugerem que ele seja o resultado de experimentos científicos secretos ou uma mutação genética. Alguns pesquisadores de fenômenos paranormais sugerem que o Waikiki pode ser uma manifestação de medos e ansiedades humanas, uma espécie de tulpa criada pela mente coletiva. Essa teoria explicaria por que a criatura parece se alimentar do terror de suas vítimas. A lenda do Waikiki se tornou tão popular que inspirou várias obras de ficção, incluindo vídeos, jogos e histórias. Ele é frequentemente mencionado em listas de criaturas assustadoras e é um tema comum em comunidades online dedicadas ao terror. Um dos exemplos mais notáveis é o jogo The Waikiki, que permite aos jogadores experimentar um encontro com a criatura em primeira pessoa. O jogo foi bem recebido por fãs de terror e ajudou a solidificar a lenda do Waikiki na cultura popular. A história do Waikiki é um exemplo fascinante de como lendas urbanas modernas podem surgir e se espalhar rapidamente na era da internet. Embora a criatura seja fictícia, sua capacidade de aterrorizar e intrigar as pessoas é real. A lenda do Waikiki continua a evoluir, com novos relatos e histórias sendo adicionados regularmente, mantendo viva a aura de mistério e terror que a envolve. Seja como uma metáfora para nossos medos mais profundos ou como uma criatura sobrenatural genuinamente assustadora, o Waikiki certamente permanecerá como uma figura icônica no mundo das histórias de terror.